Amém, glória a Deus. 99 não é 100. Realmente, né? 99 não é 100. Fiquei pensando hoje, será que a paixão do evangelismo ainda continua queimando na base? Estou um pouco preocupada. Estou um pouco preocupada. Abre sua Bíblia. Lucas 15. E a gente vai ler do 1 até o 7. Amém? Deixa eu ver tua Bíblia aí de papel. Cadê? Levanta aí que eu quero ver. Amém. Se você não trata de papel para a igreja, ela está fazendo só enfeite na sua casa, tem alguma coisa errada que não está certa, hein? Bota essa Bíblia debaixo do braço. Cadê minha musiquinha no fundo? Bota essa Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. Na tua rua, todo mundo saber que tu é crente, amém? Fica com vergonha de andar com a sua Bíblia por aí, não. Tem nada mais lindo do que isso. Lucas 15, e a gente vai ler do 1 ao 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos debaixo do seu governo, Jesus. Amamos a sua palavra, Jesus. Amamos a certeza, Jesus, de que você ainda fala. Nós te pedimos, Jesus, ministra os nossos corações essa noite de forma pessoal, individual, Jesus. Faz aquilo, Senhor, que homem nenhum é capaz de fazer. Ilumina a nossa mente, Senhor. Nos desorganiza de alguma forma, para que a gente saia daqui, Jesus, diferentes da forma que a gente entrou, em nome de Jesus, amém. Um texto conhecido, talvez você já tenha lido muitas vezes esse texto, ou talvez você já tenha ouvido muitas vezes pregações sobre esse texto, e é natural que quando a gente está diante de alguma coisa que a gente já está acostumado, o nosso cérebro dá uma relaxada, sabia disso? É biológico. Ele adora automatizar as coisas para facilitar o processo. O nosso cérebro, apesar de muito inteligente, eu não vou mandar parar de andar lá atrás de novo, não, é só a última vez que eu estou pedindo. O nosso cérebro, apesar de muito potente, ele é muito preguiçoso também. Ele procura tudo para se automatizar. Você pensa escovando dente? Agora eu estou escovando o dente de trás. Agora eu estou escovando os meus caninos, os meus sisos. Ninguém mais pensa escovando dente. Igual a mim, que dirijo bem a beça, nem penso mais dirigindo, eu só dirijo. Só dirijo. Não me olha com essa cara. Bom, a gente... tem o hábito de automatizar as coisas. E ouvindo um texto muito conhecido, automaticamente eu penso, eu já sei o que a Mari vai falar. Eu já sei sobre o que a Mari vai pregar. Eu já sei qual vai ser o texto, a ministração de hoje. Diz pro teu cérebro, presta atenção.
tem algo profundo na palavra de Deus. E sabe o que é mais incrível? Ela se renova. Então, mesmo que você já tenha ouvido várias vezes esse texto, Deus tem algo específico para você hoje. E talvez você nem se sinta a 100ª ovelha perdida. E em algum momento isso também não fazia muito sentido para mim. E eu ouvi algo que nunca mais eu esqueci. Nunca fez muito sentido para mim esse pastor ir atrás de uma ovelha perdida. Até descobri que eu era essa ovelha também. Até eu perceber que eu também era essa ovelha perdida. Mesmo sem nunca ter me desviado. Eu nunca saí da igreja. Mari, você não teve alguma idade da tua vida que você desviou? Não. A vida toda. Eu já fui a 100ª ovelha. E talvez você seja a 100ª ovelha. E é engraçado como Jesus fala, né? O livro de Lucas, e na verdade boa parte da estrutura bíblica, na parte que Jesus aparece, ele vai conversar com as pessoas através de parábolas. Jesus era muito criativo, eu adoro Jesus. Porque ele não conversava com as pessoas, na maioria das vezes, em um tom que elas não entendessem, não fazia sentido. Ele precisava ser acessível às pessoas. E por isso ele usava a parábola, que é um tipo de história. Para quê? Para aquilo fixar na mente das pessoas. E fazia sempre sentido com a realidade, com o contexto que eles estavam vivendo. Só que sempre Jesus, ele não dava resposta pronta. A parábola tem muito disso. Ela não dá resposta pronta. Ela faz a pessoa pensar. E no fim, se me leva a pensar, só entende quem quer entender. Porque quem não está muito afim de entender também não vai fazer muito esforço para pensar. Entendeu? Jesus, espertão. Usava a parábola para ser acessível, para ficar o mais claro que ele podia para as pessoas, mas ele levava a uma reflexão. A resposta era só para os discípulos. Ele chamava os discípulos e dizia: a parábola diz isso, isso e isso. Para a multidão é parábola. Quer saber mais? Vem, me segue. Quer saber mais? Fica aqui pertinho de mim, que aí eu dou acesso. Que aí eu te faço entender, que aí eu aprofundo mais. E o que ele está fazendo aqui dentro desse contexto que a gente leu é exatamente isso. Ele está trazendo através de algumas parábolas, depois você vai ler todo o capítulo na sua casa, amém? Lucas 15 você vai ler com calma. Pode ler do 14, o 15 lindo, lê todo Lucas logo de uma vez. Mas o 15... de forma bem específica, Jesus está falando da mesma coisa. Ele vai contar 3 parábolas que conduzem para o mesmo lugar, que leva aquelas pessoas para uma mesma direção de pensamento, para um mesmo entendimento. Mas a gente está focado aqui no pastor de ovelha, certo? 100ª ovelha, o culto hoje é sobre ovelha, então a gente vai focar nesta parábola, amém? E por que Jesus está usando o pastor de ovelha? Fazia muito sentido para aquelas pessoas o que Jesus estava falando. No Oriente Médio, o pastor, ele era responsável por todas as ovelhas. Eu não lembro quando foi, se foi na célula ou em algum lugar, que alguém perguntou, mas tipo, Mari, pastor é pastor de ovelha mesmo? Sim, gente, pastor de ovelha, não é pastor de gente, não. Pastor de ovelha. Sobre esse pastoreio que Jesus está usando aqui a reflexão também para falar sobre o cuidado de pessoas, mas usando uma referência de pastor de bicho, de ovelha, certo? E o pastor de ovelha naquele tempo tinha uma função importante. Ele era responsável por cuidar de todas as ovelhas daquele rebanho. Um rebanho pequeno era comum que geralmente esse pastor tivesse entre 50 a 150 ovelhas. Se passasse muito disso, ele ia dividir esse rebanho com outro pastor. E ele, por estar diretamente com as ovelhas, ele vivia com elas, alguns deles
passavam a noite com as ovelhas, eles cuidavam muito de perto. E eles precisavam o tempo inteiro se certificar se todas as ovelhas estavam ali. Se alguma tinha se perdido, se alguma tinha se machucado. Era muito importante, principalmente para o chefe dele, para o senhor dele, que ele desse conta de todas aquelas ovelhas. Ele precisava voltar e dizer, tá tudo aqui. Ó, tá todo mundo lá no aprisco. Ou então não, se perdeu. Eu fui, resolvi, matei o leão para ela não morrer. Enfim, era todo um movimento de cuidado. Aquela função naquele contexto era muito importante. E por que será que o pastor precisava ficar atento e era responsabilidade dele, de forma bem direta, o cuidado com a ovelha? Porque ovelha se perde. Sabia? A ovelhinha bichinho, se perde. Se perde com facilidade. E eu vou contar para vocês o que leva as ovelhas a se perderem. E aí você vai perceber se isso faz sentido ou não comigo e com você. Se olhando para a ovelha, você não percebe, nossa, conheço alguém, eu mesmo, bem parecida com essa ovelha. A ovelha tem uma natureza gregária. O que significa isso? A ovelha adora andar junto. A ovelha precisa do coletivo para dar conta. As ovelhas tendem a se mover em grupos, é do instinto da ovelha. E quando ela se afasta, pode ter dificuldade de encontrar sozinha o caminho de volta. Olha que fofinha. A ovelha adora andar em bando. A ovelha precisa do grupo para permanecer na direção. A ovelha, ela come olhando para baixo e é natural que ela vá comendo e vá se distanciando do grupo. Quando ela está ali em grupo, ela tende a responder com mais facilidade, a corresponder com mais facilidade. Ela tem dificuldade de encontrar o caminho de volta sozinha quando ela vai se distanciando. Por isso que estar em grupo é muito necessário para a ovelha. Outro motivo que faz a ovelha se perder: falta de orientação. Ovelhas não possuem, na verdade, um forte senso de direção. Por isso, a importância do pastor e do grupo. Um motivo que faz a ovelha se perder é a falta de senso de direção. Ela não é boa de direção. Por isso que é importante para ela estar no grupo, porque quando ela está no grupo, ela está indo junto com o grupo e o pastor à frente. É real que a ovelha conhece a voz do pastor. Quando Jesus disse e usa essa referência em conversa com os seus discípulos e, enfim, com a multidão, é real, a ovelha conhece a voz do seu pastor. De fato, as ovelhas começam a compreender e a corresponder à voz daquele pastor que ela confia. E andar em grupo é importante por conta da falta de direção dela. Outro motivo que faz a ovelha se perder: dificuldade de ouvir. Olha isso. Ouve pouco. Tem uma audição baixa. Não tem uma boa audição e distante do rebanho, ela tem dificuldade de ouvir o pastor e encontrar o caminho de volta. A ovelha tem dificuldade de ouvir. A ovelha tem necessidade de andar em grupo. A ovelha não é boa de direção quando ela não está sozinha e não está sendo guiada pelo pastor. Ela vai se perder com certeza e vai ter dificuldade de encontrar o caminho de volta. Será que de alguma forma ela se parece comigo, com você? Será que de alguma forma a ovelha se parece comigo e com você? É por isso que ovelhas precisam de um pastor. É por isso que eu e você precisamos de um pastor. Qualquer pastor, Mari? João 10:11, abre aí sua Bíblia. Depois você vai voltar para Lucas, hein? Mas abre aí João 10:11. Eu sou. Isso é Jesus dizendo, tá?
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Uau. Jesus não é qualquer pastor. É o bom pastor. Não é o pastor terreno que aquela comunidade estava acostumada a enxergar. Ele está dizendo: eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E era exatamente esse entendimento que Jesus estava querendo trazer para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele momento. Você lembra do que você leu lá em Lucas? Jesus estava comendo com algumas pessoas. Jesus estava comendo com o que os fariseus chamavam de publicanos e pecadores. Era como se ele estivesse dizendo: eu estou acessível. Comer, fazer uma refeição com alguém naquele tempo não era simplesmente uma refeição. Hoje você senta com qualquer pessoa ali no Mestre do Sul que come italiano e está tudo certo. Talvez você nunca tenha visto essa pessoa. Sentou na tua frente, sentou do teu lado, você troca uma ideia, conversa com ela, acabou, ninguém mais se vê, pronto, vida que segue, não é assim? Naquele tempo, não. Comer, chamar a pessoa, estar se alimentando com alguém era quase que um momento de aliança mesmo. Eu confio em você, por isso eu estou me relacionando tão profundamente a ponto de comer com você. E ele conhecia o coração daqueles religiosos que estava, naquele momento, você leu isso, eles estavam julgando Jesus pela postura dele. Ele come com publicanos e fariseus, publicanos e pecadores. Eles eram considerados impuros naquele contexto. Pecadores não era... Eles entendiam que todos nós somos pecadores, ok? Mas para a religião daquela época, para os religiosos daquele contexto, existia um grupo de mais pecadores. Tinha o pecadinho e pecadão. Ah, falar uma mentira está aqui em um pecado, mas prostituição está em um outro lugar. Cobrar impostos está em outro lugar dos judeus. Traição está em um outro lugar. Eles colocavam em prateleiras diferentes. E aquelas pessoas, para eles, estavam em prateleiras diferentes. O que significa que eu não posso me relacionar com essas pessoas. Porque eu sou santo. E a minha santidade me coloca distante disso daqui. Eu não posso me relacionar com isso daqui. Porque isso é impuro. E o que Jesus está fazendo eu também sou santo. E eu entendo que é justamente a minha proximidade que vai influenciar essas pessoas e não o contrário. E isso quebrava uma visão que eles tinham de toda essa religiosidade. Por isso eles questionavam naquele momento a postura de Jesus. E Jesus derruba todo esse julgamento, dizendo que, na verdade, essas pessoas que comem comigo também são ovelhas. Ei, fariseus! Ei, religiosos! Eles são tão ovelhas quanto você. E que é melhor? Eles reconhecem que precisam de mim. Vocês sequer reconhecem que precisam de mim, porque para vocês já são tão santos, tão puros, que eu nem preciso estar aqui. Vocês ainda esperam alguma coisa. Vocês não conseguem nem enxergar o que eles já enxergaram. Jesus está dizendo, eles são ovelhas. Mais para frente ele vai dizer, eles são algo de muito valor, é a próxima parábola. Mas na seguinte parábola, no mesmo capítulo, ele vai dizer, eles são filhos. É a parábola do filho pródigo e a parábola da dracma perdida. Todas elas giram dentro do mesmo contexto. Eu me importo. E por isso,
essa mensagem hoje é para mim e para você. A 100ª ovelha perdida não é a pessoa que se desviou. Só saiu da igreja e nunca mais voltou. Talvez a 100ª ovelha esteja sentada toda sexta-feira aqui. Frequente cultos. Seja um assíduo frequentante de células. Não importa o quão distante você esteja, o quão pecador você se sinta, Jesus vai dizer para você a mesma coisa. Você é a minha ovelha e eu sou o bom pastor. Eu amo Jesus. E quais são as características desse bom pastor, Mari? Primeira coisa que a gente aprende no texto que a gente leu. Volta lá no seu texto. O que é que eu li mesmo? Só para ver se você tá ligado. Lucas? Hã? Ah, tu tá ligado. Lucas 15, do 1 ao 7. Primeira característica do bom pastor. Ele vai atrás da ovelha perdida. Ele vai atrás da ovelha perdida. Olha o que o versículo 4 vai dizer. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa a 99 no campo e vai atrás da perdida até encontrá-la? Vai atrás da ovelha. Olha o que Ezequiel 34, 11 vai dizer. Abre a tua Bíblia aí. Ezequiel 34, versículo 11. Texto lindo. Ezequiel 34, versículo 11. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Pensa em um contexto rural, lá do Oriente Médio, era comum isso acontecer. O pastor, lembra que eu contei que o pastor precisava cuidar diretamente de todas as ovelhas? Então, sim, era responsabilidade dele voltar para o aprisco com as 100 que ele saiu. Dentro de um contexto rural, ir atrás da ovelha era comum, mas dentro do contexto religioso, não. Os religiosos daquela época entendiam sim sobre o pecado. E na cabeça deles fazia sim sentido o perdão, mas que Deus recebia o pecador. Olha a diferença. Deus, na sua soberania, perdoava o pecador e recebia. Deus está aqui. E o pecador vem. Deus está pronto para te receber. Era isso que eles entendiam. E o que Jesus está dizendo é: eu vou atrás. Não, eu não estou parado esperando você voltar. Eu vou atrás até te ter de volta. Eu vou atrás da ovelha perdida. Eu vou atrás. Muda tudo ou não muda? Muda tudo. Você foi criado para a glória de Deus. Não adianta. Tu tá estragado para qualquer outra coisa que não faça sentido, que não tenha uma relação com isso. O vazio que você sente tem um espaço exato da pessoa de Jesus. E Ele não vai parar até te ter de volta. E Ele não vai parar de te lembrar o quanto você é importante até que isso faça sentido para você. Talvez você busque outras coisas para preencher esse vazio, mesmo já tendo conhecido Jesus.
mas por, sei lá, influenciado ou não, porque você vê outras pessoas, por curiosidade, eu não sei. Talvez você, sem perceber, tipo, a ovelha está se alimentando ali de cabeça baixa, está nem percebendo, está se distraindo e se distanciando, talvez você se distraiu. E nem percebeu o quão distante você já foi. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você está sentado nessa cadeira hoje. Que bom que é você e não é outra pessoa que está sentada nessa cadeira hoje. Porque é para você essa mensagem. Ele não desistiu também de você. Ele também deixa 99 por conta de você. Mesmo que o seu currículo de crente seja extenso, Ele também deixa 99 para ir atrás de você. Saber disso, entender isso, não me resta outra coisa a não ser me render. Porque o amor de Cristo me constrange. Entende? Entender que em sua santidade, Ele não escolhe ficar parado esperando você se dar conta da besteira que você está fazendo com a tua vida. Ele vai atrás de você. Ele não sossega. Talvez você pense, Deus, mas eu já fiz tudo que eu podia fazer, me larga. Não aguento mais, toda vez é isso. Eu falho, eu erro, e você continua acreditando em mim. Ninguém mais acredita em mim, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém mais acredita em mim. Por que você ainda acredita? Ele não desiste. Ele não desiste. Segunda coisa que a gente aprende sobre o bom pastor. Ele tem a mesma alegria de quem encontra algo de valor perdido. Ele tem a mesma alegria, ele se alegra em encontrar como quem encontra algo que estava perdido. Volta lá em Lucas. Vocês estão aí, gente? Lucas. Glória a Deus. Lucas 15, versículo 5. E quando encontra quem? A ovelha, né? Vocês entenderam? Lembram, né? Encontra, coloca alegremente nos ombros. Olha o que ele disse. Coloca alegremente nos ombros. Você já perdeu alguma coisa de valor? Que não era seu? Que era da tua mãe? Que era do teu pai, de alguém importante? Você se desesperou. Meu Deus, eu preciso achar isso, porque isso não é meu, eu preciso dar conta disso. E quando você achou, o que você fez? Meu Deus, obrigada, Senhor. Até uma oração de agradecimento, Jesus, tu sabes. Eu perdi minha chave do carro uma vez aqui na igreja. Gente, é porque não era só a chave do meu carro, era a chave do meu carro, mais a chave da minha casa. Então eu não tinha como chegar. Se eu chegasse em casa, eu não tinha como entrar, entende? O desespero do ser humano. Gente, vocês não estão entendendo, não. Eu fiquei desesperada. Eu lembro, não sei se Mateus, acho que Mateus estava. Não estava? Eu fui socorrer uma pessoa no hospital. E larguei aí meu carro, tudo. Gente, eu tô sem carro, perdi minha chave do carro, mas eu preciso socorrer a pessoa, fui pro hospital, ficou você e o Rafa, né? Procurando a minha chave, e eu já desesperada, falei, Deus, não tenho o que fazer, não sei, né? Me ajuda, pelo amor de Deus, porque se eu fizer uma outra chave do carro, vou ter que fazer uma outra chave de casa também, não tem como entrar em casa, eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Enfim, fui socorrer a pessoa, daqui a pouco chega o Rafael, minha chave estava no gabinete, eu acho, né? Sei lá como é que eu perdi essa chave. Mas a minha chave estava no gabinete, eles acharam e foram lá levar para mim. Pensa na alegria, no alívio da pessoa, na satisfação de encontrar a minha chave, que perdi. A mesma que você já deve ter sentido em algum momento por ter perdido alguma coisa que era importante para você ou importante para alguém e achou. E sabe o que é mais engraçado disso? Que a gente considera muito comum e aceitável essa sensação de satisfação quando a gente encontra alguma coisa. Mas a gente não acha possível, comum e aceitável, o próprio Deus sentir alegria ao encontrar alguém que estava perdido.
Sabe, parece não fazer sentido na nossa cabeça. Eu até sei, mas se acontece comigo, eu acho que ele está brabo me olhando em algum lugar. De algum lugar. Porque se acontece comigo, eu sento nos últimos bancos da igreja. Não que quem esteja sentado no último, não é sobre isso, tá? Já fica ligado e já senta no primeiro banco, brincadeira. Mas eu tento ficar o mais distante possível de Deus. Porque na minha cabeça, Ele está muito brabo comigo. Porque na minha cabeça, Ele está muito chateado com o que eu fiz. Ele está só esperando o momento certo para me castigar e para me levar para o inferno. Se tudo der certo, você sobreviver, tu não vai para o inferno. Você tem a possibilidade de se arrepender e ir para o céu ainda. Tipo isso. Na nossa cabeça, não existe essa possibilidade. A gente tem sempre a visão de um Deus irritado. Construíram essa ideia na nossa cabeça em algum momento. Que Deus está lá no céu, é um Senhor de barba branca, de cabelo branco, me olhando, esperando para ver qual vai ser o próximo passo errado que eu vou dar. Esse não é o nosso Deus, definitivamente. Isso não é nem o que Ele diz sobre Ele mesmo. Ele não é um Deus pronto a punir assim que Ele me encontra, depois que eu fiz uma besteira. Imagina uma mãe. Ninguém aqui é mãe. Ninguém aqui é mãe. Mas João é pai. Imagina, você perde teu filho na praia. Lotada a praia. Perdeu a criança na praia. Em nome de Jesus não vai acontecer, mas aconteceu. Imagina o desespero, você da Gabi tentando encontrar. Começa aquele negócio de palmas, já viram na praia acontecendo? Todo mundo batendo palma. Quando uma criança é achada, bate palma para encontrar, e bate palma lá, começaram a bater palma, vocês saem desesperados ao encontro da criança. Chega, e quando você encontra com essa criança, a primeira coisa que você faz é: por que você fez isso? Eu avisei. Tira o chinelo e dá com o chinelo nele, porque não tinha nada que se distanciar. Você avisou. Você falou que não podia. Você avisou que era para andar do seu lado. Que teimosia. É isso que vocês vão fazer? Não. Definitivamente pode dar uma sensação de raiva, mas definitivamente não é isso. Se o seu filho está se afogando em uma piscina, o que você quer é socorrer ele. Deixa para chamar atenção depois. Se ele encontra o filho que estava perdido, meu amigo, se você ainda não viu essa cena, se isso, né, você não consegue entender, porque você ainda não é pai, não é mãe, com toda certeza, o desespero e a alegria se misturam e tudo o que eu quero é abraçar. Tudo o que eu quero é, graças a Deus que você está aqui. A alegria de reencontrar. A alegria de ter de volta. Depois resolve. Depois pergunta o que você foi fazer, pelo amor de Deus, porque você não me obedeceu. Isso precisa estar claro pra gente. Isso muda o meu relacionamento com Deus. Não para eu viver a minha vida do jeito que eu quero, mas para entender que existe um Deus de amor. Um bom pastor, ele não está irritado indo me buscar. Deus não se cansa de ser Deus. E Ele não se irrita todas as vezes que Ele precisa te buscar, mesmo que Ele já tenha ido te buscar nesse caminho algumas vezes. Mesmo que Ele já tenha feito esse caminho algumas vezes. Mesmo que isso não seja uma novidade para você. Deus não se irrita. Ele não está irritado quando Ele te encontra. E o texto vai dizer que é isso que deixa Ele mais feliz.
Qual foi a parte que a gente ainda não entendeu? Por que a gente enxerga de outro jeito? O texto, ele mesmo está dizendo, olha o que ele vai dizer. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. Ele não está irritado, chateado, alegremente. Alegremente. E por quê, Mari? Porque ele sabe das fragilidades de uma ovelha. Por último, ele é a força que você precisa para voltar. Versículo 5 do capítulo 15. Lá na parte B, a segunda parte do versículo, depois que ele encontra alegremente, ele coloca nos ombros. Cara, ele não espera a ovelha voltar sozinha. Do tipo, igual sua mãe fazia quando você era criança, passa na frente. Passa na frente. Minha mãe fazia isso. Passa na frente. Tô chateado com você. Ele não faz isso. Ele está tão feliz de reencontrar que ele coloca no ombro essa ovelha. Ele não espera que ela tenha força suficiente para encontrar o caminho de volta, entende? Ele não espera, conhecendo bem o que é uma ovelha, ele não espera que ela tenha senso de direção para encontrar o caminho de volta. O texto não diz de forma específica, mas talvez, por conta da natureza da ovelha, ela esteja com medo. Ela está sozinha, sabe-se lá quanto tempo. Talvez essa ovelha esteja com medo, machucada, assustada. E ela não ia conseguir voltar sozinha. E por isso, ele coloca no ombro. Já que você não consegue, eu consigo por você. Já que você não tem força suficiente, eu tenho força suficiente por você. Eu e você não conseguimos sozinho. Eu disse isso para uma pessoa hoje, infelizmente, ela não veio para a igreja. Mandei mensagem para algumas pessoas hoje. E ela disse: Mari, eu queria voltar a ser a pessoa que eu era antes. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não estou conseguindo. Não fica tentando adivinhar quem é, não. Vocês não vão saber. Eu não estou conseguindo. E eu disse: você não vai conseguir sozinho. Não vai. Não é sobre você, não é sobre a sua capacidade. É sobre um Deus de amor que não desistiu. E cara, isso também é para você. Isso também é para você. Se engana se você pensa que estar distante do Senhor é só estar fora da igreja. Aqui isso também acontece. Que Deus tem ministrado aos nossos corações desde o início desse culto. Ele não vai desistir até te ter por inteiro. Só que uma das características do bom pastor é que ele é a força que você não tem. Ele é a força que você precisa. Quando tudo que você quer é resolver a sua própria vida com os seus próprios braços, até a sua espiritualidade, até a sua vida com Deus, você quer cuidar como se isso dependesse de você. E se não dá certo, você se frustra e se sente a pior pessoa do mundo. O pior crente que já existiu sou eu, Mariana.
meu sonho. A minha oração é: Deus, eu não sei. Como eu faço, Senhor, ou o que eu devo fazer que eu não estou fazendo? O que eu devo falar que eu não estou falando? Para que eles entendam esse lugar de constância. Existe uma inconstância natural da adolescência. Vocês vivem milhares de emoções ao mesmo tempo. Biológico, tá tudo certo. E isso em muitos momentos também aparece no seu relacionamento com Deus. É possível encontrar constância e permanência. Não estaremos no topo da montanha todos os dias, mas permaneceremos todos os dias no Senhor. E isso não muda. O que muda é quando eu me enxergo alguém que sou incapaz de Deus amar. Quando eu entendo que o meu pecado me distancia o suficiente de Deus para Ele me olhar diferente. Quando na verdade sou eu que estou olhando para Ele diferente. Ele te ama igual. Talvez você esteja tal qual essa ovelha, essa uma das 100 ovelhas, perdido. E por se distanciar do rebanho, da voz do pastor, você esteja machucado, assustado, achando que esse pastor nem vai te procurar mais, achando que você já fez o suficiente, agora ele tem mais outras 99 para dar conta. Mas eu vou te lembrar o título dessa mensagem. Para Jesus, 99 não é 100. Para Jesus, 100 é 100. E você faz parte dos 100. Você faz parte dos 100. Só faz sentido para Ele se você tiver. Só faz sentido para Ele se você fizer parte disso. E você é tão importante que foi Ele que te trouxe aqui hoje para lembrar disso. Muitas outras pessoas poderiam estar aqui. E eu creio que em nome de Jesus, isso vai mover o seu coração para levar para outras pessoas a mesma mensagem que você está recebendo aqui. Mas hoje é para você e para mais ninguém. Fique em pé no seu lugar. Existe algo sobre o bom pastor que a gente precisa descobrir e desfrutar. Se você se sente assim, queria que a gente fechasse os nossos olhos. O louvor vai tocar. E como tem sido desde o início, uma brisa suave nesse lugar. Se você entende o chamado do Senhor para a sua vida hoje, e presta atenção, não se prenda no seu lugar, tal qual a postura farisaica, considerando que você está ok no topo do sucesso, ou imaginando que o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão pensar se eu for lá na frente? O que as pessoas vão pensar se eu reconheço hoje que eu preciso do bom pastor? Porque eu sou sim uma ovelha que depende desse pastor e que já se distanciou por algum motivo da voz do pastor, do rebanho, mesmo estando aqui dentro. Esse não é um apelo para aceitar Jesus ainda. Esse é um convite para quem entendeu a mensagem e quer se mover de um jeito diferente a partir de hoje.
Quem entendeu o amor de Deus, quem entendeu e foi constrangido por um Deus que vai atrás, você sabe que é com você que Ele está falando. Você sabe que é para você isso. Se renda. Se deixe ser acessado pelo Senhor. Se Ele já foi atrás de você, meu amigo, se rende, não resista. E reconhece, aí no seu lugar de joelho ou aqui no altar, Ele está aberto para isso. Diz: Senhor, eu me rendo, eu preciso de você, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Reconhece, eu não consigo sozinho, eu não estou tendo força sozinha para lutar. Eu tenho vivido um evangelho superficial ou fingido. Ninguém sabe o que eu tenho feito. Ninguém sabe como tem sido a minha vida. Você sabe, Deus. Me ajuda. Enquanto o louvor toca, você tem liberdade para sair do seu lugar. Se render nesse altar. Ou aí mesmo no seu lugar onde você se sentir mais confortável. Você está na casa do seu Pai. E lembre, não existe um Deus irritado te olhando aqui. Não existe um Deus irritado aqui apontando os seus erros. Não existe um Deus irritado aqui tocando nas suas feridas. Existe um bom pastor. Espírito Santo, faz aquilo, Jesus, que você é capaz de fazer. O que homem nenhum é capaz de fazer, Jesus. Ministra, Senhor, onde só você é capaz de ministrar, Jesus. Nós nos rendemos essa noite, Jesus, ao seu pastoreio. Reconhecemos, Jesus, que não conseguimos sem você, Jesus. Enche esse lugar, Espírito de Deus, com a sua doce presença. Em nome de Jesus. Você tem liberdade de sair do seu lugar. E a gente está aqui para orar por você.